Oi pessoal, meu nome é Maurício Catuta, eu sou médico oftalmologista. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre RASE, que é uma das principais complicações da cirurgia de PRK, cirurgia refrativa, que é a técnica que eu mais gosto, justamente por considerar que tem um risco menor. Então, o RASE, juntamente com a infecção e a ectasia de córnea, que eu vou falar em outros vídeos, é uma das três principais complicações aí da cirurgia refrativa. O RASE é como se fosse um queloide que a gente pode ter na pele, né, que acontece no olho. Então é uma cicatrização exagerada mesmo do olho, após a cirurgia de refrativa, né, de PRK. Ela não acontece no LASIK, só acontece em PRK, né, e ela causa embaçamento. Geralmente do primeiro até o sexto mês pode acontecer. Ela nunca acontece na primeira semana, nem vai acontecer um ano depois. É sempre nessa faixa do primeiro ao sexto mês depois da cirurgia. Geralmente o RASE ele é um embaçamento que melhora com tratamento ou melhora espontaneamente até. Então o tratamento para o RASE, eu vou falar em outro vídeo, geralmente a gente usa colírio com corticoide, ou dá para fazer lasers, às vezes até cirurgia, mas eu quero falar isso em outro vídeo, porque senão fica muita informação. A incidência de RASE, né, é muito variável, né, nos trabalhos científicos, mas mais ou menos para vocês terem uma ideia, entre as pessoas com miopia alta, os trabalhos encontram mais ou menos 2% de incidência de RASE nos pacientes que têm miopia alta e foram submetidos a PRK. Nos pacientes com baixa miopia não, mas com moderada miopia, a incidência de RASE é mais ou menos 1% dos casos, né, operados, e nos hipermétropes chega a 10% a incidência de RASE. Né? Quando a gente fala esse número 10%, assusta, né? Mas na verdade, 10% dos pacientes hipermétropes vão ter RASE, mas uma pequena parte só desses pacientes é que vão sentir realmente embaçamento da visão. Então, a gente detecta o RASE aqui no consultório com as máquinas, mas na maior parte dos casos, o paciente nem percebe um embaçamento da visão. Então, o que eu quero falar também é sobre os fatores de risco do RASE, né? O que aumenta a chance de ter RASE? Em primeiro lugar, grau alto. Pacientes com grau alto têm mais risco. Em segundo lugar, o paciente hipermétrico, como eu falei, ele tem muito mais chance de ter RASE do que o míope. Um outro fator de risco é a idade. Quanto mais jovem, mais risco. A cor da íris também. Quanto mais escura a íris, maior o risco de ter RASE. Então, pacientes que têm olho claro têm menos chance de ter RASE. Outra coisa são inflamações crônicas do olho, por exemplo, conjuntivite alérgica, paciente que já tem inflamação crônica, blefarite, que são inflamações crônicas do olho, podem ter mais chance de ter RASE. Alguns trabalhos falam de vitamina D, por exemplo, quem tem deficiência de vitamina D teria mais chance de ter RASE, mas isso é controverso. Pacientes que têm doença autoimune, por exemplo, lúpus, têm mais chance de ter RASE, mas basicamente são os pacientes que têm grau alto, os míopes e os hipermétropes, e os pacientes hipermétropes também têm mais chance de ter RASE, e os pacientes mais jovens. Então, esse pessoal que tem um fator de risco, um risco maior do que as outras pessoas de ter o RASE. Eu queria falar um pouquinho de prevenção também do RASE, como é que a gente previne o RASE. Então, em primeiro lugar, tem que ser aplicada uma medicação durante a cirurgia chamada mitomicina. Essa medicação realmente mudou a história dessa cirurgia do PRK. Antigamente, antes do advento dessa medicação, a gente via muito mais casos de RASE do que vê hoje. Hoje os casos, quando acontece, são casos bem mais leves, que geralmente não levam a perda de visão. Então, realmente foi um divisor de águas aí o advento da mitomicina, que é uma medicação aplicada durante a cirurgia para evitar a formação do RASE. Então, é importante quem vai operar se certifique com o seu médico se ele vai usar realmente a mitomicina durante a cirurgia, porque realmente faz toda a diferença. A segunda coisa é o uso de óculos escuros, porque a gente sabe que a radiação solar aumenta o risco de RASE. Então, todo mundo que faz PRK tem que usar óculos escuros pelo menos aí uns 4 meses depois da cirurgia, quando for ficar muito tempo em ambiente aberto, exposto à radiação ultravioleta.
Não existe um trabalho científico que determinou a quantidade de horas que se pode ficar em ambiente aberto após um PRK que seja uma quantidade de horas segura, mas é um bom senso. Se for ficar muito tempo num dia muito ensolarado, tem que usar óculos escuros. Se for ficar dentro de casa, por exemplo, não precisa, não tem tanta radiação solar, ou num dia mais nublado, vai ficar só meia hora fora de casa, não precisa, mas quando ficar muito tempo num ambiente com muita exposição ao sol, é bom usar óculos escuros. E uma outra coisa para prevenir o RASE seria tratar as inflamações crônicas do olho antes de operar, isso também faz alguma diferença. Repor vitamina D, isso é um pouco controverso, mas quem tem deficiência de vitamina D. Uma outra coisa, isso é mais do médico, né? Quando ele pega um caso de grau alto, na hora de aplicar o laser em 2 ou 3 etapas, não aplicar o laser de uma vez só durante a cirurgia. Porque quando a gente aplica o laser de uma vez só, para grau alto, a córnea pode esquentar demais. Se ela esquentar demais durante a cirurgia, tem maior risco de RASE. Então, quando a gente pega, por exemplo, um paciente que tem 7, 8 graus de miopia, é legal aplicar o laser, dar uma pausazinha de alguns segundos, né? Aplica um pouquinho, espera 20, 30 segundos a córnea esfriar, aplica mais um pouquinho de laser até acabar o tratamento lá durante a cirurgia. Então, isso também pode prevenir a formação do RASE. Pessoal, eu vou falar das outras complicações em outros vídeos. Eu vou deixar o link aqui do meu WhatsApp na bio ou na descrição do vídeo. Quem clicar no link vai cair direto no meu WhatsApp para quem quiser tirar dúvidas sobre esse assunto ou qualquer outro assunto de cirurgia refrativa. E eu peço aí para que compartilhem esse vídeo, se inscrevam no meu canal. Lá no meu canal do YouTube tem bastante vídeo interessante sobre cirurgia refrativa. Tá bom? E eu sempre respondo todo mundo que entra em contato comigo por WhatsApp. Um abraço.